Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma reflexão e pensar na nossa vivência através dos ensinamentos de Jesus e como isso torna a nossa vida mais leve, mais clara, mais suave. Hoje, mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, com Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o tema do capítulo 10 é mediunidade. Emmanuel vai fazer uma reflexão sobre o capítulo 2, o versículo 17 de Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, essa é uma afirmação dos discípulos no Ato dos Apóstolos e que Emmanuel vai lembrar do dia de Pentecostes, esse dia em que os discípulos, num encontro juntamente com em Jerusalém, com os forasteiros, diz Emmanuel, que vinham da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, eram cretenses, árabes, partos e romanos, e eles se aglomeravam na praça. E nesse momento os discípulos aproveitaram essa visita desses forasteiros, desses visitantes, peregrinos em Jerusalém, para falar da Boa Nova. E nesse momento eles conseguem se manifestar nas línguas deles, por isso que é chamado de várias línguas, e falaram em várias línguas, porque eram pessoas de toda parte, cada um fala uma língua diferente, e então eles não sabiam a língua desses forasteiros, mas de repente todo mundo começa a falar a língua deles, ou seja, eram diversas línguas, faladas na Mesopotâmia, na Frígia, na Líbia. E Emmanuel vai lembrar que nesse momento surgiu uma onda de alegria e ao mesmo de alegria entre os discípulos, Então a alegria invadia o espírito geral de todos eles, de entenderem que naquele momento eles sentiam a presença de Jesus sobre eles, eles se sentiam, como diz o mentor espiritual Emmanuel, que as portas do céu haviam sido abertas para eles. E eles então tinham a possibilidade de viver essas experiências da mediunidade, que certamente era através da mediunidade, da influência de outros espíritos que compactuavam desse ideal da Boa Nova, que trazem a eles a possibilidade de se comunicar com as pessoas que vinham de várias cidades e de várias partes. Assim, Simão Pedro destaca-se nessa multidão, enquanto eles estão sendo julgados, uns mesmo com susto, com a euforia do momento, mas aí dizem que eles estão bêbados, embriagados ou que ficaram loucos. E Simão Pedro aproveita a oportunidade para esclarecer que, na verdade, se tratava da luz prometida pelos céus à escuridão da carne, como havia Jesus avisado para eles que seria. Então, desde esse dia, que são chamadas claridades do Pentecostes, jorra sobre o mundo incessantemente essa possibilidade de nós vivermos plenamente essa relação com o mundo espiritual. E até aí, diz o mentor espiritual, os discípulos eram frágeis e indecisos até esse momento, mas dessa hora em diante, eles quebram as influências do meio. Aí eles curam doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Ou seja, o poder de Jesus havia nesse momento trazido a eles a energia que havia sido reduzida, eles estavam começando a se sentir frágeis diante das tribulações e perseguições, e as energias do Senhor chegam para eles a partir dessa possibilidade da comunicação com o mundo espiritual. Então ele diz que estabelecera-se a partir daí a era da mediunidade, ou seja, o médium, aquele que está no meio entre aquele que traz as informações do mundo espiritual e aquele que precisa dessas informações, que precisa desse amparo espiritual, que é o alicerce de todas as realizações do cristianismo. É esse movimento, através de todos os séculos. No entanto,
observação importante do mentor espiritual Emmanuel é que dentro dessa realidade, ainda hoje existem os prejuízos morais que avassalam o caminho dos homens. Então, esses prejuízos morais, eles acabam atrapalhando muito a nossa realidade de experiência natural, dessa transcendência, desse movimento de intuição, de viver juntamente em contato natural e pleno com o mundo espiritual. Ele diz que esses prejuízos morais, eles acabam, se decaindo sobre a questão da mediunidade. E aí a mediunidade, sendo essa gloriosa luz dos céus oferecidas aos seres humanos na Terra, que edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras, as sinceras doutrinas do Cristo, elas trazem essa oportunidade belíssima da nossa evolução, mas temos que atentar para essa questão do prejuízo moral, da nossa infância psicológica, que acaba trazendo muitos prejuízos para essa relação e usando a influência do mundo espiritual, ainda baseado nos interesses pessoais. Assim, lembrando que o Espiritismo ele ressurge, com essa ideia da alma imortal, trazendo o cristianismo redivivo, trazendo essa experiência que Jesus já nos havia informado que ela retomaria no seio da humanidade com uma proposta de renovação do ser, daquele que é médium e de todos aqueles que vivem essa experiência e que recebem do mundo espiritual os benefícios. Então, até o próximo vídeo, que essas reflexões sobre mediunidade nos ajude a aproveitar a nossa encarnação. Até mais!